Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. E nesse vídeo falaremos sobre a rodada de quarta-feira, dia 19 de outubro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Você que chegou aqui pela primeira vez, não marca bobeira, já se inscreve no canal. Quem está há mais tempo, time, dá aquela moral, dá o likezão aí que é de graça e ajuda demais o nosso canal. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, quarta-feira chegou e junto com a quarta-feira, final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil. Aí eu te pergunto, quem será o campeão? Se você quer receber todas as informações, estatísticas, escalações, tudo ali desde o início da manhã, eu já vou te falar a dica, o OneFootball, tá bom? Eles vão ali cobrir e te trazer as maiores informações desta grande final. E sabe o que é bacana? Acabou o jogo, você ainda consegue assistir os melhores momentos e, claro, os gols. Vamos torcer para que eles saiam. Galera, o OneFootball, vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado e descrição do vídeo. Clica lá e chega junto. Bora lá, time, primeira análise, mas antes lembrando que tudo que eu falo aqui reflete única e exclusivamente a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Porém, se fizer sentido para vocês, tamo junto sempre. Copa do Brasil, final no Maracanã, a segunda partida entre Flamengo e Corinthians. Lembrando que o primeiro jogo na Neoquímica Arena, casa do Corinthians, foi 0-0. Vou passar aqui resumidamente o que foi a primeira partida. Um jogo muito disputado, o Flamengo teve um pouquinho mais de posse de bola, criou boas situações de gol, teve um lance lá que o Cássio fez uma defesa milagrosa e também um chute do Davi Luiz que explodiu na trave. Porém, o lado do Corinthians também com boas oportunidades. O Yuri Alberto teve uma chance que saiu ali na frente, se não fosse o Thiago Maia preciso, provavelmente ia dificultar muito a vida do Santos, e também um lance muito polêmico, que foi o lance que bateu na mão do zagueirão do Flamengo. Foi ou não foi pênalti? Interrogação. Galera, pro Maracanã, jogo de final, nada resolvido, a partida totalmente aberta, porém, agora o Flamengo jogando em casa, com a torcida rubro-negra empurrando muito o time, provavelmente o Maracanã com lotação máxima. Vamos lá, o que eu vejo aqui para esse início de partida para a gente tentar extrair alguma coisa do mercado? O Flamengo vai jogar em casa, tecnicamente tem um time que toca muito a bola, então eu já vejo ali talvez 5, 10, 15 minutos de pressão inicial do time da casa. Se o Flamengo vai iniciar fazendo uma pressão inicial, a gente pode entender o quê? Quando o time pressiona de duas uma, ou o gol pode vir ou saírem escanteios. Então a primeira alternativa já está aí. Eu acho que o canto minuto ele pode ser explorado. De repente um 10, 20, 20, 30, eu acredito que o Flamengo esteja na pressão e esse canto já aconteça, tá bom? Com relação ao mercado de gols, vou ser muito claro aqui com vocês. Se esse gol sai rápido, eu acho que é uma questão de tempo para sair o segundo, até mesmo o terceiro. Agora, se fica no 0-0, acaba o primeiro tempo, aí o estudo entre as duas equipes fica ainda maior, os dois times com medo de tomar o gol ali no segundo tempo, que pode ser um gol que define aqui o campeão, tá bom, galera? Agora, como falei, e sai um gol rápido. Imagina um cenário aqui, o Flamengo ou o Corinthians fazendo um gol aos 20 do primeiro tempo. Aí é porteira aberta, tá bom, galera? Aí eu acredito sim que a gente tenha cenário para over 1,5 e até mesmo o over 2,5, tá bom? Então, eu acredito que seja isso. Obviamente o Flamengo vai jogar em casa, a torcida vai empurrar. Se a gente for dar aqui um leve favoritismo para qualquer um dos lados, talvez um pouquinho para o Flamengo, mas eu vou falar para vocês, eu acho um confronto muito equilibrado. No primeiro jogo, os dois times tiveram chance de repente, pelo menos sair com um golzinho, tá bom? Lá no Maracanã, desejamos uma grande partida e, sem dúvida alguma, que seja o campeão. 14 horas. Tabela de classificação, Real Betis quarta colocação, 19 pontos, um início de campeonato muito bom. Já o Cádiz vice-lanterna com apenas 6 pontinhos. Olhando rapidamente a race das equipes, o Cádiz em casa, 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates, nenhuma vitória.
E o Betis jogando fora, um empate, 2 vitórias e 2 derrotas. Olhando aqui o histórico do confronto, 5 jogos, o Real Betis levou a melhor em 1, 2, 3 e tivemos 2 empates. Time, sinceramente aqui não tem o que inventar, né? Um início de campeonato no qual o Real Betis vem muito mais consistente e pega um Cádiz que está na vice-lanterna. Deixa eu dar uma olhadinha na odd. A odd do Real Betis é uma odd interessante, 2,20. Então aqui com vocês eu vou de Real Betis empate anula ou mesmo uma dupla hipótese a favor do Real Betis, empate ou Real Betis. Bora lá, time, dando continuidade aqui em La Liga na Espanha, Real Sociedad versus Mallorca, jogou às 15 horas na casa do Real Sociedad. Tabela de classificação, Real Sociedad na 5ª posição, 19 pontos. Já o Mallorca meio de tabela, 12ª posição com 9 pontos. Olhando a race das equipes, o Real Sociedad em casa, 5 jogos, 4 vitórias e um empate, muita consistência e tendência de vitórias. Já o Mallorca, como visitante, empatou 3, venceu uma e perdeu outra. Falando do histórico, aí o Real Sociedad tem ampla vantagem, 5 jogos e 5 vitórias para o time da casa. Sendo assim, aqui não tem o que inventar, né, pessoal? Eu vou de Real Sociedad empate anula, até porque a odd do Real Sociedad é uma odd de 1,61 e eu vou colocar o empate anula porque o Mallorca, pelo menos no início de temporada, mesmo jogando como visitante, vem empatando bastante. Tá legal? Bora lá, time, ainda na Espanha, Elche versus Real Madrid, jogou às 16 horas na casa do Elche. Olhando a tabela de classificação, um jogo dos opostos, o Real Madrid na primeira colocação com 25 pontos e o Elche lanterninha da competição com apenas 3 pontinhos, tá legal? Rapidamente a race das equipes, o Elche em casa, 5 jogos, 2 empates, 3 derrotas e o Real Madrid como visitante, 5 jogos, 4 vitórias e apenas um empate, é um retrospecto aqui de time mandante. Olhando o histórico do confronto, temos 5 partidas, o Real Madrid ganhou 4 e tivemos um empate. Time, aqui não tem o que inventar, o Real Madrid é muito mais time e provavelmente vença o confronto, tá legal? Mantenham sempre a gestão de banca, porque esse tipo de confronto às vezes gosta de dar uma zebradinha em alguma coisa, viu, galera? Confronto de primeiro contra último, eu já vi muitas coisas. Portanto, mantenham a gestão de banca sem dar win. Obviamente que o Real Madrid é favorito, mas vamos ter tranquilidade, de pouco a pouco a banca cresce, tá legal? Vamos lá, vitória do Real Madrid, odd de 1,35. Obviamente, o mercado precificando o favoritismo do Real Madrid, dá para pegar essa odd e encaixar na dupla. Uma outra alternativa, se o Real Madrid começar o jogo muito forte, tentar pegar a vitória do Real Madrid no primeiro tempo, automaticamente essa odd vai subir. Fica a mesma ideia para o over meio gol HT, que é o golzinho no primeiro tempo, tá legal? Talvez na partida. O jogo tá intenso, chute a gol, escanteios, pressão, odd acima de 1,50, talvez o seu green esteja no primeiro tempo, over meio gol HT. E a última alternativa que eu vejo aqui é de repente um handicap -1 para o lado do Real Madrid para fazer essa odd subir. Se o Real Madrid vencer por uma diferença de 1 gol, você não ganha nem perde. Agora, se o Real Madrid vencer por 2 ou mais gols de diferença, aí você leva essa entrada do handicap -1 para o lado do Real Madrid. Fechado? Bora lá, time, agora chegando na Inglaterra, Premier League, Brentford versus Chelsea, jogo às 15h30 na casa do Brentford. Olhando aqui a classificação, Chelsea na 4ª posição, 19 pontos, o Brentford 9ª colocação com 13 pontos. Rapidamente olhando a race das equipes, o Brentford em casa, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Olhando o mercado de gols, me chama a atenção o mais de 1,5 gol, batendo em 5 de 5, alta probabilidade. O Chelsea jogando como visitante, 2 derrotas e 3 vitórias dos 5 últimos jogos. O Chelsea mostrando aí uma virada de chave, tá, galera? Parece que entrou num ritmo de vitórias, parece, vamos ver se confirma isso. Falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gol bate em 4 dos 5 últimos jogos, também uma tendência interessante para mercado de gols. Sendo assim, nessa partida, eu quero trabalhar com vocês primeiro o mais de 1,5 gol, odd de 1,28, as duas equipes em boa probabilidade para que isso ocorra. E também, falando de time por time, o Chelsea tecnicamente é mais forte e parece que engatou aí uma marcha e pisou no acelerador. Vamos ver se nessa partida se confirma. Sendo assim, eu vou com vocês aqui de Chelsea empate anula, até porque a gente tem uma odd de 1,76 que dá para fazer a proteção nesse empate anula. Bora lá, time, ainda na Inglaterra, Premier League, temos aqui Liverpool, grande resultado sobre o City.
versus West Ham, jogo às 15h30 na casa do Liverpool. Olhando a tabela de classificação, o Liverpool ainda na 8ª colocação, longe do Liverpool da temporada anterior, mas parece que a gente tem uma virada de chave também aqui. Vamos aguardar, com 13 pontos. O West Ham, 12ª colocação, com 11 pontos. Rapidamente puxando aqui a race das equipes, o Liverpool em casa, 5 jogos, 4 vitórias e um empate, muita consistência e tendência de vitórias, pelo menos jogando em casa. Falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gol bate aqui em 4 dos 5 últimos jogos. O West Ham como visitante, 5 jogos, 1 empate, 2 vitórias, 2 derrotas. E falando do mais de 1,5 gol, batendo aqui em 3 das 5 últimas partidas. Puxando o histórico, o Liverpool tem muita vantagem, são 5 jogos, 5 vitórias para o Liverpool e dessas 5 vitórias, 4 batendo pelo menos mais de 1,5 gol, tá bom? Time, o que a gente vai trabalhar aqui? O Liverpool teve uma grande vitória sobre o City, tá legal? Eu acho que a partir daqui a gente começa a tentar voltar a confiar no Liverpool, né? Deu um atropelo no Rangers pela Champions, acho que foi 7 ou 8-1, e depois ganhou do City em casa, um baita resultado, até porque o City era o time sensação até o momento, tá legal? Então a gente vê sim um favoritismo para o Liverpool, a odd não é tão alta, uma odd de 1,44, de repente se esperar um pouquinho, chegar em 1,50, fica um pouquinho mais interessante, tá bom, galera? E também, mercado de gols, o mais de 1,5 gol vem muito quente no confronto, odd de 1,18, podendo ser trabalhado. E vamos ficar atento também, galera, para o over meio gol HT, tá? 2 equipes aqui que fazem gols, eu acho que a gente pode sim ver um gol no primeiro tempo. Bora lá, time, dando sequência aqui na Premier, temos aqui Manchester United versus Tottenham, jogo às 16h15 na casa do United. Olhando a classificação, Tottenham 3ª posição, 23 pontos, e United na 5ª colocação, com um jogo a menos, com 16 pontos. Time, vamos lá, né? Quando a gente fala de Manchester United e Tottenham, eu sinceramente vejo gols, tá legal? Lado do United, Antony, Cristiano Ronaldo, Rashford, enfim, muita qualidade. O Tottenham, a mesma coisa. Kane, Son, ia falar o pombo Richarlison, ele se machucou, mas graças a Deus parece que não foi nada grave e não vai desfalcar a seleção brasileira na Copa do Catar. Bom, boa recuperação, são votos nossos aqui e também de toda a nação brasileira, tá legal, galera? Então, mesmo com a ausência do pombo, que vai fazer muita falta, sem dúvida alguma, mas ainda o Tottenham com muita qualidade ofensiva. Por esse motivo, e ainda mais olhando aqui as últimas partidas, é um cenário para gols, tá? Olha o Tottenham. 5 últimos jogos, 2-1, 6-2, 3-1, 1-0 que sai um pouquinho e 2-0. O United, 1-0 que sai um pouco, 3-1, 6-3, 2-1 e o último jogo um 0-0 que também eu acho que saiu de tendência. Vamos dar uma olhadinha no histórico? Bora lá. 5 jogos entre United e Tottenham, 3-2, 6-1, 2-1, 3-0, 2-1. Time, é gol para tudo que é lado. Sendo assim, o que eu vou trabalhar nessa partida? Primeira alternativa, sem dúvida alguma, mais de 1,5 gol, odd de 1,24, encaixa na duplinha. Acho que tem boa chance de ocorrer. Quem quiser correr um pouquinho mais de risco, para tentar pegar aquela odd maior, para ambas as equipes marcarem odd de 1,59. Vejo sim que os dois times têm muita qualidade técnica, principalmente na parte ofensiva, e podem balançar as redes. Obviamente que eu acho um confronto muito equilibrado e para buscar vitória para qualquer um dos lados, eu prefiro deixar para o ao vivo. Time, parei rapidamente aqui na Copa da Alemanha, tá? Mas a gente está tendo essa semana muitos torneios de Copa, Taça, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o time favorito, com uma odd baixa, ele vem com elenco misto ou elenco reserva. E aí você pega uma odd no chão, imaginando que o time vem completão, chega ali no ao vivo, ele tá todo reserva. Complica bastante a sua entrada, tá legal? Por isso que eu prefiro aqui evitar as análises e deixar para operar no ao vivo ou mesmo 1 hora antes da partida, pegando as escalações oficiais através do aplicativo do OneFootball, tá bom? Fique esperto aqui para não comprar gato por lebre. Bora lá, time, agora chegando na Bélgica, Clube Bruges versus Sint-Truiden, jogo às 15h45 na casa do Bruges. Olhando a tabela de classificação, Bruges na 3ª posição, 25 pontos. Sint-Truiden, 10ª posição, meio de tabela, com 16 pontos. Olhando rapidamente aqui a race das equipes,
O Bruges em casa, 5 jogos, apenas uma derrota e são 4 vitórias. St. Truiden como visitante, apenas uma derrota, 2 vitórias e 2 empates. Se a gente vem para o histórico, aí o Clube Bruges tem muita vantagem. 5 jogos e 5 vitórias para o Clube Bruges. Primeiro, na Bélgica, o Clube Bruges é um time mais forte, tecnicamente melhor que o St. Truiden, tá bom? Então eu acho que jogando em casa tem tudo para vencer. A odd da vitória do Clube Bruges é uma odd de 1,47. A odd não é tão alta, tá legal? Mas de repente no ao vivo, se essa odd subir um pouquinho, pode ficar interessante. Quem quiser ser um pouquinho mais conservador, pode pensar numa vitória do Clube Bruges, com empate anula, e aí encaixa numa dupla ou tripla. Time, rapidamente, chegando na Suíça, temos aqui o jogo do Lugano contra o Young Boys, jogo às 15h30 na casa do Lugano. Eu quero trabalhar com vocês aqui em mercado de gols, até porque o Young Boys já tropeçou na última partida em 0-0, as demais 2-1, 2-1, 3-0 e 2-1. O Young Boys é um time que geralmente faz muitos gols, tá, galera? Como teve esse tropeço, eu acredito que essa próxima partida seja uma partida para gols. Se a gente pega aqui o histórico dos 5 últimos jogos entre Lugano e Young Boys, temos aqui 3-1, 5-0, 2-1, 3-1 e 2-0. Pelo menos 2 golzinhos no histórico por jogo. Sendo assim, o mais de 1,5 gol com essa odd de 1,22 encaixa na duplinha.